outro olhar. A Federação Cabo-Verdiana de Futebol reúne-se em meados de setembro com os vereadores de desporto das câmaras municipais. O objetivo é conhecer o estado dos polivalentes que constituem o Parque das Provas Oficiais de Futsal. O vice-presidente da Federação, Paulo Santos, foi entrevistado pelo jornalista Júlio Vera Cruz Martins. Paulo Santos, vice-presidente da Federação Cabo-Verdiana de Futebol. A modalidade futsal está a tentar encontrar o seu caminho em Cabo Verde. A Federação Cabo-Verdiana, na Assembleia Geral de sábado, tomou iniciativas nesse sentido. Sim, a Federação no último sábado discutiu o Regulamento Geral de Provas. A Federação tem no seu plano de atividades a organização e a montagem das estruturas do futsal a nível do país e, consequentemente, a realização das provas nacionais, não é? E então, um dos aspectos principais, a peça fundamental, não é o Regulamento Geral de Provas que nós discutimos na última Assembleia Geral realizada no sábado na cidade da Praia, sim. Mas parece que há necessidade de alguns consensos. Não houve consenso entre as associações sobre um conjunto de matérias. Primeiro tem a ver com a questão, por exemplo, dos jogadores que jogam futebol e futsal, dos jogadores que jogam futebol numa equipa e jogam futsal noutra equipa, de quem deve participar nas provas regionais e nas provas nacionais. Isso porque o futsal em Cabo Verde tem uma grande tradição, mas é uma tradição de clubes não afederados. Basicamente existem clubes de bairros, clubes de zonas, clubes de empresas, futsal universitário, mas a nível da organização, portanto, a nível dos clubes e clubes inscritos nas associações regionais de futebol, não existe esta prática. Então, isto é uma discussão importante, era uma discussão que nós tínhamos, nós já sabíamos que ia produzir muita celeuma em relação a este aspecto e, efetivamente, as associações decidiram em criar um task force, liderado pela Federação Cabo-Verdiana de Futebol, para nós harmonizarmos todas essas nuances, para que possamos apresentar um regulamento que seja o mais consensual possível e iniciar a época desportiva 1 de outubro, porque infelizmente nós, desde abril, nós enviamos a proposta de regulamento às associações, mas a reação não foi a esperada em termos de timing, então tivemos que, neste momento, organizar a task force, que tem 20 dias para apresentar o trabalho final, para nós depois socializarmos com os vários agentes que neste momento praticam o futsal no país e com as associações e os clubes e poder também ter um regulamento muito consensual. A ideia que se tem do futsal é que é a modalidade de quem já se reformou do futebol. Um campo mais pequeno, menos tempo de jogo, concorda com essa ideia? Ou é preciso desconstruir? Não, nem por sombras. Existe sim, existe o futsal das pessoas já mais veteranas, mais reformadas, basicamente ligado a empresas ou ligado a grupos de fim de semana. Mas hoje em dia existe um movimento de futsal extremamente forte no país, existe um movimento em várias provas. Cada ilha tem uma prova, tem 2 provas com grande dinâmica e que atraem muita gente e que atraem muitos jovens. Aliás, um dos problemas que nós temos é precisamente que o futsal começa a trazer muito mais gente e leva muito mais gente aos espaços de prática desportiva em termos de público do que, portanto, a maior parte dos jogos de futebol. Por exemplo, tem estado a decorrer neste momento em Santo Antão uma prova extremamente importante, uma das maiores provas do país, a Copa da Ribeira Grande, que tem quase 40 equipas ou 30 e tal equipas e que leva multidões aos pavilhões. Mas você tem em Porto Novo, tem do Paúl, tem em Santiago, tem em São Vicente várias provas, tem no Sal, que tem uma tradição longa de provas. Portanto, nós temos neste momento muitos jovens e jovens que praticam o futsal em vez do futebol. Você, para ver, há alguns meses atrás, realizou-se aqui na Ilha da Boa Vista um Interilhas de futsal, de futebol feminino. O pavilhão esteve cheio, completamente cheio todos os dias. Portanto, esta ideia do futsal ser mais para os veteranos e para os reformados já não está, e está um movimento muito forte no país e existe uma organização, nós temos que reconhecer, que é o movimento de oficialização do futsal, que tem estado a fazer um trabalho interessante na promoção e no processo de oficialização do futsal.
Nós vamos trabalhar com eles, temos tido alguns contactos no processo do próprio regulamento e nós vamos com certeza socializar o Regulamento Geral de Provas com eles e pedir que eles também possam, junto das associações regionais, quem deve organizar as provas regionais, fazer acontecer as provas regionais para que a Federação possa fazer as provas nacionais. Quero realçar, Júlio, que neste momento, a nível das escolas também, estamos a trabalhar um programa com o Ministério da Educação para que o futsal possa também ser uma das modalidades mais importantes do calendário escolar. Existe já uma prova importante que é a interuniversidades a nível do futsal. Portanto, penso que neste momento existe um movimento importante no país e a Federação, que não pode fugir às responsabilidades enquanto entidade que deve organizar e gerir o futsal, vai fazer a sua parte. É um clube que eu tenho responsabilidades e que me tem estado ao longo destes últimos tempos a tentar fazer para que as coisas aconteçam. Não com a velocidade que todos desejamos, mas estamos a dar passos firmes para que na próxima época desportiva, a partir de 1 de outubro, seja uma realidade haver várias provas a nível regional e as provas nacionais, com o campeonato nacional, em princípio a ser programado para meados do mês de maio do próximo ano. Qual é a tendência? Os atletas em futsal podem também jogar o futebol? Poderá haver clubes só com futsal ou são os clubes já tradicionais que têm de ter uma espécie de secção de futsal? Não, o ideal também será os clubes tradicionais também envergarem para esta modalidade. Eu acho que ver um Boa Vista Sporting com um Travadores Sporting que é futsal vai trazer também, ou um Midlense Académico, ou um Midlense Derby de São Vicente e Praia, vai trazer, de certeza, muita animação. Mas nossa ideia é incluir e fazer, portanto, a inclusão do maior número possível de equipas. Vamos discutir com as associações regionais esta forma, desde que os clubes estejam federados e sejam oficiais em termos de registro como organização desportiva ou como associação. Seguramente que a nossa recomendação é que as associações as acolhem para poderem participar nos campeonatos. O que nós não vamos ter, seguramente, e isto é uma questão que temos de discutir ainda, nós não vamos ter um jogador, por exemplo, do Boa Vista em futebol a jogar pelo Sporting da Praia em futsal, ou do Mindlense em futebol e a jogar pela Académica do Mindelo. Um de futsal de Travadores pode estar ao mesmo tempo em futebol de Travadores. Vamos discutir isto. Eu penso que aí sim, aí será a mesma organização. Penso que isso também tem a ver com os regulamentos da própria plataforma FIFA Connect. Eu penso que sim, poderemos, isto é uma ideia, mas como eu te disse, isto vai competir as associações definir, aos clubes também definir, que terão uma palavra a dizer em relação a este aspecto. Neste quesito aqui é muito mais pacífico, porque pronto, se um jogador for castigado no futsal, seguramente nós teremos que perceber se será castigado também no futebol, como é que vai acontecer, se for banido do futebol, vai continuar a jogar futsal. Tem estas várias nuances. O benchmark que nós fizemos, houve uma evolução para isso. Portugal teve no passado esta situação, criou-lhes muitos problemas e a partir de determinado momento eles separaram as águas e neste momento quem está inscrito no futsal só está inscrito no futsal, quem está inscrito no futebol está inscrito no futebol. Provavelmente poderá ser o ano 0 ou o ano 1 para isto e depois logo se vê a evolução. Não é expectável que haja equipas exclusivamente de futsal? Vai haver, a maior parte das equipas serão exclusivamente de futsal. Isto não tenho dúvidas nenhumas. Pela experiência que eu tenho, pelo conhecimento que eu tenho, vai haver a maior parte das equipas exclusivamente de futsal. Não estarão nas associações regionais a praticar futebol de 11. Mesmo sob a direção da Federação Cabo-Verdiana de Futebol, o futsal terá uma espécie de organização própria, então? Terá um departamento da Federação que irá ocupar, uma secção da Federação que irá ocupar este aspecto, a nível das competições, a nível da arbitragem, a nível da formação. Portanto, nós iremos, claro, ter uma estrutura que irá trabalhar esta modalidade. Nós não faremos, tipo, como aconteceu no passado com a Angola, havia a Federação de Futebol e a Federação de Futsal, mas que hoje foi completamente integrada dentro da Federação Angolana de Futebol e que tem uma estrutura, tem um dirigente, um vice-presidente, portanto depois tem um comitê de provas e um departamento de competições e pronto, e basicamente arbitragem, formação, isto. Portanto, a Federação seguramente está a preparar
para que haja este departamento e que se ocupará do futsal. E nós iremos claramente beber dos vários dirigentes das associações, do movimento que já existe. Claramente iremos ter, já temos alguns que já estão nas associações regionais, mas iremos ter seguramente alguns, porque eles são os promotores do futsal, são eles que estão à frente do futsal. Seguramente nós iremos beber a experiência deles e fazer com que o futsal seja forte, não seja da A ou B, não seja da federação. O que é que eu estou a querer saber é se a nível regional o futsal passa pelas associações regionais de futebol ou terá de haver uma distinção? Não. Obviamente que a entidade responsável pela organização das provas regionais de futsal, as oficiais, será sempre as associações regionais. Se elas incorporam, ou se elas vão cooptar os elementos ligados portanto, às organizações, aos movimentos locais do futsal, portanto, isto é uma decisão que lhes compete. Vou-lhe dar o exemplo, por exemplo, a Associação de São Vicente incorporou o movimento e está a trabalhar juntamente com os elementos do movimento. A Associação de Santo Antão Sul também fez a mesma coisa. A Santo Antão Norte também, segundo informações que eu tenho do Presidente, irão integrar elementos que já alguns já estão na Associação, mas irão integrar os elementos. Portanto, é um processo normal, é um processo que vai acontecer, mas a responsabilidade da organização das provas regionais será sempre das associações regionais e das provas nacionais será sempre da Federação. Infraestruturas, não há problema de infraestruturas para futsal no país. Todos os ginásios desportivos podem ser e os polivalentes podem ser utilizados ou ainda há necessidade de mais infraestruturas? Existe no país infraestruturas suficientes para as provas do futsal. O que existe tem que ser uma adaptação, portanto, de algumas dessas infraestruturas para que possam ter condições de segurança, para que os atletas possam praticar o futsal. A questão do piso, a gestão do piso, mas a Federação tem planificado em finais de setembro, meados de setembro, finais de setembro, um encontro com os municípios, basicamente porque são os municípios que são os proprietários dos polivalentes e dos mínimos desportivos, para nós analisarmos a questão e o parque de infraestruturas que nós temos para esta modalidade, propor sugestões, porque virá também uma equipa especialista para a questão das infraestruturas, com o apoio da Federação Portuguesa de Futebol. Já temos estado a trabalhar não só ao nível tanto deste apoio em relação às infraestruturas, mas também a nível de formação de treinadores e oficiais. Nós iremos discutir este aspecto com as câmaras municipais e tentar perceber, ter pelo menos em cada município, pelo menos um espaço com certificação de nível A, para poder acolher as provas nacionais de futsal. E também iremos tentar com que as câmaras possam fazer o upgrade destes polivalentes e destes pavilhões, para que possam receber também o futsal, que nós temos a certeza que irá trazer muita gente a estes espaços. Esse encontro em setembro será quando? Nós estamos a programar para a última semana de setembro, não é? Porque o nosso calendário é extremamente apertado, estamos em várias provas, estamos em várias frentes. Vai haver agora um Interilhas de futsal no Sal, com a seleção de todas as ilhas. Portanto, nós estamos a prever a nossa calendarização inteira em meados de setembro, finais de setembro. Nos próximos 2-3 dias, juntamente com o trabalho que a Task Force do futsal está a fazer, também, portanto, a calendarização destas reuniões e destes encontros e da socialização também será definida pelo Task Force. Só a partir de 1 de outubro é que podemos falar no futsal oficial em Cabo Verde? Sim, a partir de outubro a época oficial começará em Cabo Verde. Sim, a época oficial do futsal começa em Cabo Verde. Mas neste momento o que tu tens, Júlio, é um conjunto de atividades, muita atividade, que leva muita gente aos espaços e que muita gente, uma paixão pelo futsal, que claramente ninguém pode ficar indiferente a este movimento, toda esta movimentação em relação ao futsal, que já há algum tempo necessita de ter respaldo oficial e fazer a equipa, a seleção nacional de futsal, a nível sénior, a nível das camadas de formação, a nível do feminino,
para nós podermos competir. Nós temos uma massa humana muito boa, inclusive um atleta de origem cabo-verdiana foi considerado o melhor jogador do mundo, portanto, a matéria-prima nós temos, e todo pelo deste país existe um polivalente e claramente que existem crianças e jovens com um potencial enorme para o futsal, e nós vamos simplesmente organizar e estruturar e fazer com que as coisas aconteçam para que o futsal possa ser uma realidade no país. E depois é preciso resolver questões como financiamento. Eu estou aqui a pensar nas bilheteiras, se vão para os clubes, se para os proprietários dos polivalentes, que são as câmaras municipais, são questões ainda em reflexão, não é? Claro, a questão do financiamento do futsal é uma matéria a estar na ordem do dia. Primeiro, pelos custos que envolve a questão da manutenção e da recuperação dos pavilhões. Segundo, pela questão dos custos do transporte, da mobilidade neste país. Nós todos sabemos os custos da mobilidade, seja dentro das ilhas, seja entre as ilhas, é elevadíssimo. E nós temos que perceber os custos e analisar e fazer com que esta modalidade nasça em termos de processo a nível nacional, a nível de forma sustentável. O futsal em destaque hoje no Outro Olhar. Júlio Vera Cruz Martins esteve a conversa com o vice-presidente da Federação Cabo-Verdiana de